Nesse verão, vai sem pressa. Faça a sua parte por um trânsito seguro. Vamos sem pressa e com atenção também. O ritmo do verão é chegar bem. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Detran e Governo do Paraná. Terra de gente que trabalha e cuida. ZYJ 232 930 kHz, amplitude modulada. A sua Rádio Cultura de Curitiba. 1h05. Olá, sejam bem-vindos ao programa Causa Operária, toda sexta-feira às 13 horas, aqui pela Rádio Cultura de Curitiba e pela Causa Operária TV no YouTube, comigo, Adriano Teixeira. Olá, companheiros, boa tarde. Começando mais um programa Causa Operária. A produção está dando retorno aí. Nosso programa de número 150. Hoje, que é dia 20 de dezembro de 2024. Estamos ao vivo aqui, mais uma sexta-feira para vocês, apresentando o programa Causa Operária, que você pode acessar pela Rádio Cultura de Curitiba, mais livre de todas, e também pela Causa Operária TV no YouTube. Você pode entrar lá, acessar, dar seu like, curtir, compartilhar, enviar esse programa aqui para os seus grupos de família, para todo o pessoal que você conhece, seus amigos, familiares, pessoas que também você não conhece, pode mandar nos grupos aí, disparar aí nosso programa. Fala que tem militantes do Partido da Causa Operária aqui falando sobre política nacional e internacional. Nosso programa hoje, que é um marco, né? Nós estamos no programa número 150 e estamos aqui diretamente do Paraná, né? Não, eu estou no Paraná, mas o companheiro Marcelo Marcelino, que estará no Paraná na próxima semana. Nesse momento ele está na onde, Marcelo? Boa tarde, companheiro. Boa tarde, queridão Adriano. Tudo bem contigo? E com os nossos seguidores aqui, nossos telenautas que nos acompanham toda sexta-feira, das 13 às 14 horas, e que irão assistir o programa também depois desse momento presente aqui, porque ele está registrado lá no YouTube. Então, estou aqui em Bacabal, interior do Maranhão, 37 graus no momento aqui, tempo nublado, mas esses dias chegou a 39 e a sensação térmica 44. Maravilha. Aqui no Paraná, nesse momento, chove. Bom, pelo menos aqui no noroeste do Paraná tá chovendo, né? Não sei exatamente como é que tá no sul do Paraná, em outras regiões, mas provavelmente deve estar chovendo também. Mas enfim, vamos lá, começamos nosso programa então. Gostaria que os companheiros aí acessassem o Diário da Causa Operária, tem muita matéria importante, inclusive nosso editorial, a gente vai comentar nosso editorial de hoje aqui, porque nosso editorial é incrivelmente falando aí sobre a política do governo, né? A questão aí dos pacotes, dos ajustes, que está sendo votado, né? Já foi votado ontem, né? No Congresso. E nós temos o editorial de hoje, que é Gabriel Campos Neto Galípolo, né? Uma pessoa aí que tem dois nomes aqui nesse caso, né? Gabriel Campos Neto Galípolo. Parece que é a mesma pessoa, né, Marcelo? Então, esse aqui é o indicado por Lula como novo presidente do Banco Central, né? E mostra que adotará. A gente já está vendo aí os sinais aí de que esse cidadão vai manter a mesma política do outro bolsonarista, foi colocado pelo Bolsonaro, né? E o Galípolo aí vem aqui hoje, ontem, né? Deu uns depoimentos aí, a gente vai descrever para vocês as falas do cidadão aí. E estamos falando então da mesma pessoa, né? Galípolo e Campos Neto são a mesma pessoa para a economia do Brasil, que a gente está vendo a situação aí, a questão do dólar, que essa semana bateu recorde, né? Bateu recorde, 6,31, recorde. 6,30 o valor do dólar no dia de ontem, e a gente está vendo essa situação, e ele chegou a dizer que isso não é especulação, é uma questão normal aí do mercado, né? É o que é gritante, a gente vê o governo retirando aí do BPC, do Bolsa Família, da Previdência, e esse pessoal ainda pegando mais e mais dinheiro da população brasileira. A gente vai comentar para vocês daqui a pouquinho sobre isso, né? A gente vai falar aqui também a questão, o Lula falando também, né, que o único problema do país é os juros que está acima de 12%, né? E será que esse é o único problema do país? A gente vai ver
uma coisa que tem me chamado a atenção, Marcelo, é todo esse tipo de campanha da imprensa, bem clara, e ela parece que nós estamos aí... É aquela história, parece golpe, tem cheiro de golpe, e o negócio está caminhando aí, né? Mas ainda não está concretizado, a gente vai discutir com vocês aí. Mas tem cheiro, né? A coisa está degringolando, né? E o governo, a gente vê que está enfraquecido, o governo nas cordas aí, sofrendo aí esses ataques, tanto da imprensa quanto da economia. É uma coisa de louco. Nós já vamos comentar isso aqui para vocês também. Temos essas e outras matérias do Diário da Causa Operária, nós temos as colunas dos companheiros aí, que tem bastante coisa sobre cultura hoje, né? Vianinha, o teatro dedicado ao povo, uma coluna de Henrique Arias do Araújo, talvez vocês conheçam esse cidadão aí, o Henrique Arias de Araújo, que é um camarada que está sempre ali na análise política da semana, iniciando a análise. Quem acompanha o nosso programa, então, provavelmente conhece o companheiro Henrique Arias. Nós temos também a coluna do nosso companheiro J. Camelo, o maior, nome da coluna, né? O maior compositor espanhol, né? Uma coluna também de Ricardo Rabelo, a resposta da Venezuela ao imperialismo. Uma coluna também da companheira Carla Dorea Bartz. Carla Dorea Bartz, Dançando no Escuro, uma obra-prima de Lars von Trier. Bom, essa não sei se eu pronunciei certo, mas é bastante cultura que nós temos hoje nas nossas colunas. Então acessem lá o diário, tem também matéria sobre futebol, como funciona o sistema que elegeu Vini Júnior o melhor do mundo. Sem contar tudo isso, a gente tem também o Réveillon Vermelho, que a gente vai falar para vocês um pouquinho mais para frente sobre esse tema, que é de extrema importância, né? Esse ano foi um ano carregado, ainda estamos chegando no finalzinho do ano. Trouxemos aqui, nós estamos comemorando hoje aqui o nosso programa número 150. Fizemos bastante coisa, falamos sobre vários assuntos aí, né? Tivemos muita coisa acontecendo, e uma hora não daria tempo de fazer uma retrospectiva aqui, né? A gente vai trazer alguma coisa ou outra, né? Essa questão é muito recente a questão da invasão da Síria, mas é uma coisa grande que aconteceu nesse ano, né? Enfim, Marcelo, nós vamos começar falando aqui sobre essa questão direta aí do banco, né? Do Banco Central, que começo do ano, Marcelo, eu me lembro que o pessoal estava revoltado aí, o Lula chegou a falar várias coisas em relação ao presidente Campos Neto, foi até meio uma guerra declarada entre o presidente do Banco Central e o presidente do país, né? Eu lembro da Gleice Hoffmann falando bastante aí sobre o trabalho contra o desenvolvimento do país desse cidadão, né? Que claramente aí é um capacho do imperialismo à frente do Banco Nacional do Brasil, né? O Banco Central do Brasil é um capacho do imperialismo, foi colocado pelo Bolsonaro, né? E a gente viu aí uma série de entreveros aí entre o governo, entre o PT, a esquerda de uma forma geral, até que chamaram manifestações contra a alta dos juros, contra todos os ataques que estavam sendo feitos pelo Banco Central, contra a população brasileira e os trabalhadores em geral. E depois, Marcelo, a gente viu a coisa foi esfriando, a gente viu que as mobilizações não estavam sendo chamadas de uma forma contundente, a gente sabe que quem tem que se envolver de cabeça nisso aqui são os sindicatos aí, o Partido dos Trabalhadores, a esquerda também, né? Mas os sindicatos aí deveriam ter entrado de cabeça nessa campanha. A gente viu alguma coisa nas ruas, mas foi uma coisa pequena e esse cidadão continuou, né? O Lula não deu o enfrentamento que deveria ser dado. E agora, Marcelo, nós temos aqui, fazendo uma ligação entre o passado e o futuro, nós temos aí, então, o novo presidente Gabriel Campos Neto Galípolo. Marcelo, você que é um cara que estuda economia, que está à frente dessas questões da economia do país, que tem falado sobre isso nas suas colunas aqui do Diário da Causa Operária, tem escrito várias colunas a respeito, inclusive, desses temas, né? Eu queria que você comentasse para a gente aí, fazendo uma espécie de retrospectiva, né, em relação a essa questão do Banco Central e o governo do PT, que, como eu disse, e acredito que ele continua aí muito pressionado, inclusive nas cordas aí, como eu disse também, tem cheiro de golpe, a imprensa começa a orquestrar aí uma campanha gigantesca contra o Partido dos Trabalhadores, contra o Lula. Marcelo, comenta pra gente. Então, Adriano, deixa eu começar por partes aqui, né? Porque é o seguinte, primeiro esclarecer uma coisa bastante importante, mais uma vez, que a gente procura fazer sempre. Não se trata de jogar fogo no governo Lula.
A gente não quer jogar fogo no governo Lula, não quer queimar o governo Lula para que ele seja derrubado rapidamente, como a direita gostaria. Mas a direita está desgastando o governo, isso é muito claro. Está fazendo as coisas para o seu bem comum, né? O bem da burguesia, e, ao mesmo tempo, com isso, também faz o desgaste do governo praticamente todo dia, pela imprensa golpista que a gente conhece, Folha de São Paulo, Estadão, os jornais da burguesia, da rádio, da TV, o monopólio das organizações Globo, as outras emissoras que vão, de acordo com como vai a imprensa, que a Rede Globo domina, controla esse grande monopólio da imprensa no Brasil. A gente não quer fazer isso, a gente quer empurrar o governo com nossas críticas para uma reflexão e um movimento para a esquerda, e quero que as pessoas façam isso também. Pressione o governo Lula para ser empurrado para a esquerda. Não fazer como o PSTU faz, aquela campanha ardilosa, fora todos, assim como outros grupos, a Revolução Brasileira, do Nildo Ourix, ex-PSOL, que agora se separaram, viram que o PSOL também não vai a lugar nenhum, né? Mas eles também, com esse tipo de crítica, votaram nulo na eleição passada. Nildo Ourix falou sobre isso de monte, né? E fala que é o lulopetismo, o PSDB e o PT é o consórcio petucano. Essas coisas a gente não vai embarcar. É muito claro isso, a nossa posição tem que ser fincada. Mas, ao mesmo tempo, cabe a nós, e nós estamos praticamente isolados, Adriano, nessa história. Porque nós somos o único partido que tem esse, aspas, digamos que bom senso mínimo necessário para analisar a política com certo distanciamento. Quando a gente fala das críticas ao Banco Central, é porque o Banco Central é a chave do cofre. É a chave do cofre do orçamento público. Ah, mas não é o Tesouro Nacional, que é o guardião do orçamento público? Sim, ele é o guardião do orçamento público. Mas é o Campos Neto que tem a chave. É o Campos Neto que abre o cofre e pega essa dinheirada toda aí e entrega nas mãos dos banqueiros e especuladores todo dia. Praticamente a dívida pública brasileira é remunerada diariamente. No final do ano, são cerca de bilhões, quase 1 trilhão, passa de 1 trilhão de reais facilmente. E a nossa dívida pública, hoje, ela ultrapassou 9 trilhões de reais. 9 trilhões de reais. Ela começou lá no Plano Real com cerca de 84 bilhões. Era uma mixaria perto do que o Estado brasileiro arrecada. Hoje é uma dívida colossal. Mas não é aquela dívida que você pega para fazer investimento. É uma dívida que você paga e remunera o capital financeiro especulativo de graça, sem nenhuma contrapartida social, sem nenhuma política pública de infraestrutura. Não acontece nada, Adriano, é só remunerar a sobra de caixa dos bancos, pagar título da dívida pública. Com a taxa de câmbio, então, isso favorece demais aos especuladores. E, na verdade, essa história do Galípolo dizer que não foi um ataque especulativo, a gente sabe que isso daí vai na onda do Campos Neto. Por isso que o Galípolo e o Campos Neto, numa coletiva de ontem, todos muito bem abraçadinhos, tomam um cafezinho junto, bate aquele papo. A gente sabe que o Comitê de Política Monetária dos 9, hoje, 5, Adriano, 5 são indicados pelo governo Lula. Então já tem a maioria para definir juros. Ah, acho que ninguém sabia disso daí não, hein? Ah, ninguém, eu estou exagerando, é claro. Mas a grande maioria não sabia que o governo já tem a maioria para definir que não vai aumentar juros. Porque se dos 9, 5 já são indicados pelo governo Lula, quer dizer que os 5, se votasse pela não alta dos juros, não aumentaria os juros. Mas o governo vai ficar ainda mais refém, Adriano e amigos, quando o Galípolo assumir definitivamente em 1º de janeiro agora, na virada do ano.
Porque qual vai ser a desculpa do governo Lula? Vai poder xingar o Galípolo? Vai poder dizer que o problema do Brasil é a taxa de juros, sendo o governo Lula que colocou o Galípolo lá? Como é que vai fazer? Então, o governo, cada vez mais, ele se amarra com isso, Adriano. Marcelo, deixa eu só ler para você aqui. É importante isso aí tudo que você está falando. Inclusive, eu quero que você continue falando, mas eu gostaria de colocar no meio dessa fala aqui, porque você acabou de citar aí que eles estavam todos abraçadinhos antes, tomando um cafezinho, né? Fazendo aquela reunião maravilhosa. Aí eu tenho aqui, eu ia falar isso aqui em outro momento, mas eu quero colocar agora porque vem de encontro com o que você está falando, né? Eu quero colocar aqui as falas do Galípolo para o Campos Neto. Veja bem, Marcelo, só para você sentir o negócio, como é que é o romance aqui entre esse pessoal, né? Então, o Galípolo diz: Roberto, a casa é sua. Sempre estaremos de portas abertas para você. Sou muito grato por tudo que fez pela política monetária, pela casa e por todos nós. Obrigado mesmo, meu amigo, diz Galípolo. Só mais um trechinho aqui para você ver como é que é o negócio. Sou testemunha de que o Roberto, em todas as reuniões, atuou com preocupação em relação ao país, sempre pensando o que era melhor para a economia brasileira e o que era para o país e em fortalecer a gente, afirmou Galípolo na mesma coletiva. Daí eu deixo para você, Marcelo. Então, você acabou fazendo a citação aí de que o camarada realmente comprova que tem uma relação de paixão, adoração e aquele compadrio de sempre que a gente conhece da política brasileira. Porque, na verdade, o Galípolo vai ser o próximo homem rico, Adriano. Porque todos que assumiram o Banco Central no Brasil ficaram ricos. Desde a ditadura militar. Eu fiz uma humilde tese de doutorado em sociologia política e citei os 7 presidentes do Banco Central na ditadura. Todos eles hoje são praticamente da classe dominante, Adriano. Alguns nem eram assim tão grande coisa, mas eles se tornaram homens tão ricos, tão com fácil trâmite, se tornaram banqueiros também. Alguns abriram corretoras grandes, inclusive, e se tornaram homens ricos com um fluxo gigantesco na classe dominante. Claro, pode não ser a classe dominante da hierarquia do andar de cima, que aí quem manda é o grosso calibre, mas é uma classe dominante também de uma fração da classe dominante que anda colada nesses caras. O Galípolo vai ser o próximo. Vai ser o próximo homem rico, porque ele vai ser convidado para todas as conversas, as festas, a high society, que isso é fundamental, fazer o social, abrir caminhos, entrar nos campos do mercado financeiro internacional, de repente surge uma vaguinha no Fundo Monetário Internacional, no Banco Mundial. É assim, Adriano, que esse pessoal vive de influência política, fica rico, ganha dinheiro. E o Galípolo é o próximo da fila. Se já não tem alguma quantiazinha, a gente sabe que já tem, a gente não vai adiantar muita coisa aqui agora, porque ainda é muito cedo. Mas daqui a pouco você vai ver. Esse rapaz, quando sair do Banco Central ou ir para outro lugar, que a gente sabe muito bem, um posto num banco internacional, ou outro posto, ele vai ganhar rodos de grana. Então, esse pessoal, eles estão entrelaçados, os interesses dessas elites tecnocráticas financeiras estão todas entrelaçadas. Você vê que o Roberto Campos Neto foi dito na imprensa, Adriano, que esse rapaz, ele é um evasor de divisas. Comprovado. Ele mesmo diz isso. Agora, como é que pode um cara que é presidente do Banco Central comprovadamente ser um evasor de divisas e ter dinheiro no paraíso fiscal, que é uma coisa assim imoral, absurda para um cara que tem a chefia, a presidência, atenção, senhores, da instituição estratégica mais importante do Brasil, Banco Central. É mais do que a Petrobras. Não tem dinheiro como a Petrobras no sentido de investimento? Claro que não, porque banco não quer saber de investimento, Adriano. Banco quer saber de ganhar dinheiro sem trabalhar, sem produzir um botão. E eles são os donos do mundo. São os donos da dívida pública.
são os donos do Brasil. E assim, o governo Lula agora que teve que fazer esse ajuste fiscal severo contra o povo, os trabalhadores nas contas públicas, que foi aprovado de ontem para hoje na Câmara, está em conversa ainda no Senado, vai passar pela batuta do Lula, o Lula vai assinar, que foi, afinal de contas, quem encomendou esse pacote através do Haddad. Como é que vai ficar? 2 anos de governo Lula que terminam agora, metade do mandato, ele entregou de presente do Natal para o povo brasileiro, os trabalhadores, um corte violento no Fundeb, no BPC, no abono salarial, no salário mínimo. Quer dizer, é uma coisa horrenda para o governo dos trabalhadores. Atenção, a gente aqui, como eu falei anteriormente, não vamos fazer o coro fora Lula, mas vamos criticar muito e fazer o possível para mobilizar as pessoas que exijam do governo Lula que faça um governo para os trabalhadores. Não queremos o golpe de Estado, como alguns do passado levantaram a bandeirinha. Nós não fazemos isso. Mas, entretanto, queremos que as pessoas exijam do governo Lula que ele faça um governo para os trabalhadores. Eles estão votando tudo de ruim, Adriano, nesse Congresso Nacional, Executivo, Legislativo, com a anuência do Judiciário podre que nós temos. Veja agora, celular nas escolas não tem mais, é lei federal. Antes tinha alguns estados que já tinham feito isso, eu até falei na semana passada, mas hoje bateram o martelo, é lei federal. Celular nas escolas nem no intervalo. Como é que isso vai ser na prática? Não sei, tenho as minhas dúvidas, mas já virou lei, é uma lei reacionária, sem discussão nenhuma com a sociedade. E essa forma de fazer a política do governo de cima para baixo, cortando gastos, que o povo virou gasto, né? Infelizmente, e fazendo que o mercado financeiro fique contentíssimo com esse pacote que foi aprovado aí contra o povo brasileiro e os trabalhadores. Contentíssimo agora, Adriano. É um presente de Natal bacana esse para os banqueiros, hein? Só que vai virar o ano 2025, sabe o que vai acontecer? Eles vão exigir mais, porque é da natureza do escorpião. O escorpião, ele vai picar assim o sujeito até o sujeito não aguentar mais de veneno. Vai envenenar o governo Lula até o governo Lula abandonar o barco, que não vai ter condição de salvar esse governo mais. Nem eles vão conseguir explicar tantas barbaridades que estão acontecendo agora. Aí diz o Lula que o único problema do país seria aí a questão da alta do juros. Claro, é um problema em tanto, mas temos muitos outros problemas aí cercando o governo de várias formas, né? A gente viu esses dias agora também. Enfim, né? Eles vão querer presente de Natal, no Carnaval eles vão querer outro presente também, né? Depois de São João eles vão querer outro presente, depois do Dia das Crianças eles vão querer outros presentes, e assim eles vão pegando presente aí do povo brasileiro e enfiando no bolso, né? Porque são um bando de sanguessuga que não fazem nada, só retiram o dinheiro da população aí, e o governo está fazendo aí seu papel junto com isso aí, através disso daí, né? Que é um erro completo, como disse o Marcelo aqui. Nós não estamos aqui para levantar bandeirinha golpista contra o governo, né? Nós fizemos campanha para o governo Lula, mas criticar a gente tem que criticar. E pedir, exigir claramente aí, fora Haddad e esses outros ministros golpistas aí dessa frente ampla que está aí para isso. Essa frente ampla foi colocada aí nesse governo, não foi para levantar voto, para fazer o Lula ganhar a eleição, foi para fazer isso daqui, controlar o governo como eles estão fazendo aí, sabotar o governo como eles estão sabotando. Porque isso aqui é uma política anti-povo, e isso aqui se revolta, a população se revolta contra o próprio governo. Essa questão do salário mínimo é muito grave isso daqui, né? Enfim, e a gente vai continuar aqui, então, seguindo, falando sobre esses temas aí, né? No próximo ano a gente vai ver como é que vai ser isso daqui, mas eu acho que nesse momento o Lula se encontra enganado aí, falando que o único problema do Brasil seria os juros aí acima de 12%, que não é verdade, tem coisa a mais aí nessa situação, né? Marcelo, nós temos também aqui, para falar sobre essa questão aí da questão econômica, a questão da alta dos juros, Marcelo. Alta dos juros, não, alta do dólar, né? Então, só
dos dias para cá, o Brasil vendeu, então, aí já teve que vender 23 bilhões de dólares em uma série de intervenções do câmbio, né? Ontem mesmo foi vendido um total de 3 bilhões de dólares em um novo leilão realizado hoje, quer dizer, na sexta-feira, foi hoje, né? 3 bilhões. Se eu não me engano, ontem foi 8 bilhões vendido, né? Para colocar aqui essa questão aí do dólar, que está muito alto. Então, hoje ele amanheceu com a queda, está 6,5, 6,7, mais ou menos o dólar no dia de hoje, mas ele chegou ontem a 6,30, né? Então, ontem foi vendido 8 bilhões, hoje foi vendido mais 3 bilhões, já estamos no total aqui, então, de quase 24 bilhões de dólares vendidos, né, para tentar aí amenizar esse bicho, né, que come aí o dinheiro da população. O Galípolo disse que isso daí não tem nada a ver com um ataque especulativo, que é uma coisa comum, né? Marcelo, você que tem aí um certo conhecimento em relação a tudo isso aqui, o que significa isso aqui, companheiros? Explica para a gente aqui qual é o significado de vender quase 24 bilhões de dólares, né, em uma semana quase, para tentar baixar o dólar. O que significa isso aqui para a população brasileira? O que é isso aqui, Marcelo? Explica para a gente de uma forma didática, que eu sei que você tem essa formação para isso. E para o nosso pessoal, nossos ouvintes da rádio, nossos companheiros que estão acompanhando nosso programa na Causa Operária TV e também na Rádio Cultura de Curitiba. Então, a fala do Galípolo, ele faz isso para livrar a barra. É uma fala institucional, porque eles têm uma relação muito próxima, evidentemente, até pelos ossos do ofício, com o mercado financeiro. Então, ele não pode dizer, Adriano, que é um ataque especulativo. Ele não pode ousar falar isso, porque, por mais que esteja óbvio, ele não vai dizer uma coisa dessa. Porque, se ele disser, o mercado financeiro vai, com tudo em cima deles, assim: ô fulano, você é nosso intermediário aqui, você não pode jogar contra nós. Você tem que dizer que é uma coisa natural, que é uma coisa normal. É lógico que ele vai fazer isso. É o jogo dessa turma. É todo um simbolismo, é todo um ritual, é toda uma estratégia de marketing. Porque, na verdade, não virou um pronunciamento só, digamos que proforme. É toda uma jogada para fazer com que as pessoas considerem normal, Adriano, tudo isso que está acontecendo no Brasil. Que é uma coisa que pode acontecer ao mercado, as relações de troca, né? Demanda e oferta. Quer dizer, as pessoas vão considerar que isso não acontece mesmo, faz parte. Só que o problema é que quando bate no bolso das pessoas, as pessoas não querem saber. As pessoas querem uma solução para o problema. E se o governo criou um problema, então ele já está sendo mal visto. A imprensa burguesa, Adriano, a Globo News, que é grande, né, o grande porta-voz da inteligência brasileira, a Globo News, o Miriam Leitão, os seus articulistas, editoriais maravilhosos, né? Nós temos pessoas assim que têm uma voracidade, uma inteligência rara para defender a nação brasileira, a soberania nacional. Eles disseram, Adriano, está assim porque o mercado está nervoso. Está nervoso por quê? Porque não aprovaram o pacote ainda. Tem que aprovar esse pacote antes do Natal. O Congresso foi rapidinho lá, aprovou o pacote, que é exigência do mercado financeiro. Ah, aprovou o pacote? Beleza, agora a gente vai dar uma calmadinha, Natal, Ano Novo. Mas passou esse período, daqui a pouco a gente volta, hein? Então, o que acontece? O governo, Adriano, ele tem reservas cambiais, que são aquelas moedas estrangeiras que entram no país. A gente gostaria que entrasse para investimento. Por mais que a gente faça críticas ao imperialismo e tudo mais, se, por exemplo, os chineses vêm para cá fazer algum tipo de investimento, eles trazem a sua moeda natal, e ela é convertida em reais, e essa moeda que entra no Brasil ela não pode ser trabalhada aqui, né, nas relações de troca, elas vão para o mercado de divisas, né? Vão para parar nas reservas cambiais.
Aí lá tem euro, yuan, iene japonês, tem euro, dólar, um monte de moedas. Claro que a moeda universal de valor, a principal, ainda é o dólar, que é uma moeda universal de valor. Apesar de não ser a mais valiosa, mas é uma moeda universal das relações de troca mundiais. Por isso que ela é mais importante. Bem, aí esse dinheiro todo está deixando de ficar nesse mercado de divisas, dessas reservas cambiais, e ele é oferecido para o mercado num leilão de dólares. Então, o governo pega esses dólares que estão guardados e coloca um monte de dólar no mercado, e esse monte de dólar no mercado faz com que a moeda americana se desvalorize. É aquela história do tomate na feira. Joga um monte de tomate na feira, aquele tomate enorme na feira, aquela quantidade enorme, o preço vai baixar. Se tem pouco tomate na feira, o preço aumenta, tem mais gente querendo comprar. Aí, essas coisas servem no mercado para ter uma ideia. Essa demanda e oferta, elas têm uma relação de verdade. Não é uma coisa para tudo, mas aí ela funciona assim. Então, o que acontece? Teve que despejar um monte de dólar para baixar o preço do dólar, para que o dólar recuasse e o real ficasse menos desvalorizado. Só que o governo poderia fazer o seguinte, Adriano, poderia criar mecanismos há muito tempo contra a invasão de divisas, pagar tributos, severos impostos, como faz a China, restrição de capitais, Adriano. Restringir que o capital saia assim, a hora que ele quiser, do jeito que ele quiser. Ah, vocês querem sair? Vocês vão pagar imposto. Vocês vieram para cá, vocês vão ter que ficar um tempo, e se não ficar esse tempo, vocês vão pagar o imposto, uma taxa severa. Com a chinesada é assim. Vê se eles brincam de ataque especulativo com os chineses lá. Não, senhor. Porque eles têm uma política tributária para o mercado financeiro muito clara. Nós aqui não. O cara que especula no mercado financeiro, Adriano, paga menos imposto que eu e você. Olha só. O trabalhador brasileiro paga mais imposto do que o cara banqueiro que está especulando no mercado financeiro com o Banco Central, com todo mundo aqui na nossa cara. Então, o Banco Central faz isso agora porque teve que fazer para não deixar muito na vista. Vai deixar ir a 7? Não vai deixar ir a 7, porque senão cria um mal-estar muito grande, ainda mais tendo 5 membros do Comitê de Política Monetária do Banco Central indicados pelo governo Lula. Então, a coisa apazigou. Mas vai precisar desse recurso toda hora? Vai precisar desse recurso toda hora, porque os caras, ano que vem, vão continuar fazendo isso. Porque eles encontraram o caminho das pedras e não vão parar. A chantagem continua. E se você não dá um basta no chantagista, você vai ficar a vida toda refém do chantagista. E pior, o chantagista sempre vai querer mais e mais. É esse o grande problema do governo Lula. É o principal que o Lula não fala, que não é os juros em si, mas é ficar refém do mercado financeiro em todos os aspectos, fora o imperialismo com as suas grandes empresas transnacionais e também o aparato militar, porque os militares americanos mandam aqui no Brasil. Se os militares americanos não derem aval para os militares lambibota dos americanos, os caras não saem do quartel. Por isso que não teve golpe em 8 de janeiro. Porque os caras só obedecem ao imperialismo. Eles não obedecem a Bolsonaro. Até falei um pouquinho mais da conta aqui, só para contextualizar. Tá tranquilo, Marcelo. Bom, é isso. Pegando esse gancho dos militares aí, nós temos aí a decisão aí, né? Não é uma decisão, né? Dizem, segundo o Múcio, né? Que tá afim aí de sair, né? Do governo, né? José Múcio Monteiro, né? Que é o ministro da Defesa, esteve com o Lula aí e disse que falou sobre a sua saída do ministério, né? E nessa situação, o Lula pediu para que ele ficasse, né? Olha, para mim que esse cara já está atrasado, já deveria ter saído há muito tempo, desde o 8 de janeiro. Tudo bem, a gente sabe que lá não foi nada de uma circulação golpista, não foi nada disso aí, né? Mas, desde aquela época, você poderia ver que esse cara já estava trabalhando ali
junto com esses outros militares, junto com todo um grupo, para enfraquecer o governo, né? Para enfraquecer o governo. Esse Múcio aí, ele perambula para lá e para cá, é um leve trás, né? Com certeza ele é um leve trás aí desses militares, né? Entre os militares do governo, né? Inclusive, talvez seria esse o papel dele mesmo, de leve trás. Mas a fofoca dele nunca é a favor aí do governo brasileiro, nunca é a favor da população brasileira. É sempre nesse intuito que esse pessoal trabalha. É muito estranho, né? Essa pedida aí talvez essa saída desse cidadão, né? É uma coisa também que enfraquece o governo, de certa forma, porque vão fazer todo um estardalhaço em relação a isso, né? A imprensa adora esse tipo de coisa, imagina cair no ministro, o ministro saiu, né? não aguentou o governo, enfim, aquela conversa toda que a gente sabe, né? E tá aí também essa proposta aí. A gente está vendo também as campanhas que estão na imprensa de uns dias para cá, Marcelo, que chamou muita atenção, minha atenção, pelo menos, das coisas que o Milei está fazendo na Argentina, né? A imprensa eu cheguei a ler na imprensa golpista, não me lembro em qual delas agora, porque são várias, Estadão, Folha, alguma coisa assim, de que o Lula deveria seguir os passos do Milei, né? Porque, segundo informações, o Milei está trabalhando muito e melhorando muito a economia da Argentina. O cara é o golpe de Estado em pessoa andando dentro da Argentina, né? É claramente um cara aí que foi colocado pelo imperialismo para acabar com a vida do povo argentino, para destruir tudo que tinha dentro da Argentina. Ele está fazendo muito bem, tá? Querendo ou não, ele está fazendo muito bem. Ele montou todo um aparato militar para repressão contra qualquer tipo de mobilização, manifestação contra ele, né? É um cara aí que a gente está vendo que mentalmente atordoado, né? Não era nem... Claro que deve ter problema grave mental aí, né? Tá fazendo esse papelão aí. Não sei se um dia o povo argentino vai perdoá-lo, né? Nunca, talvez nunca, né? Porque das coisas que eles estão fazendo aí. Mas a imprensa tem falado que esse é o modelo. Esse é o modelo de governança que o Brasil tem que ter, Marcelo, que a América Latina deveria ter, né? Isso aí é a imprensa. Essa imprensa canalha, ela faz esse tipo de campanha, né? Falando aí que o Lula deveria ser igual o Milei. Cortar tudo que é para pobre, cortar tudo, não deixar nada, deixar a população morrer de fome, se for possível, para manter aí o dinheiro para essa meia dúzia de banqueiro. Quer comentar, Marcelo, essa situação da Argentina, Milei? Então, esses dias no nosso grupo de WhatsApp, filiados do partido, eu até disponibilizei lá o PDF do excelente livro da Naomi Klein, a canadense jornalista, A Doutrina do Choque. É um livro de 2007, se não me engano, 2007 ou 2009, e que retrata a saga do ultraliberalismo no Chile, né? Com o Pinochet. Em 1980, o Ronald Reagan assume a presidência dos Estados Unidos. A Margaret Thatcher tinha assumido um ano antes na Inglaterra como primeira-ministra. E o neoliberalismo passa a ser implantado a partir desses dois ícones mundiais, históricos. E no mesmo ano que o Reagan assume, ele envia, através da Escola de Chicago, uma equipe de consultores para o Chile. Envia para eles lá e é o seguinte, eles falam assim, olha, vocês apliquem lá uma forma brutal de experimento de laboratório de neoliberalismo. Só que o neoliberalismo lá vai ser mais violento porque lá é uma ditadura, e como é uma ditadura, o povo não pode reclamar, porque se não leva cacete, é preso e é morto. Então, a gente vai descer o cacete nas medidas ultraliberais. Aí que surge a expressão ultraliberalismo. O ultraliberalismo é uma forma mais reacionária, mais violenta de neoliberalismo. O Rui até comentou sobre isso, ele falou numa live dessas atrás, sobre um neoliberalismo mais violento. Eu, se estivesse lá, já diria para ele, Rui, a gente pode dar um nome para isso imediatamente, ultraliberalismo, que já existe. Que é um neoliberalismo ainda mais nefasto, mais reacionário, mais violento, e que ele é mais fascista ainda. É a cara do Milei e dessa turma toda aí. Aí, o Pinochet implantou. Aí que surgiu, Adriano,
A privatização da Previdência. Países da América Latina não ousaram privatizar a Previdência. O Chile ousou. Por quê? Pinochet. E junto trouxe a comitiva dos Estados Unidos da Escola de Chicago, a Escola Neoliberal de Chicago do Milton Friedman, que é o guru do neoliberalismo, do monetarismo americano, do Capitalismo e Liberdade, seu maravilhoso livro. Na verdade, o Roberto Campos, o avô do Campos Neto, né? Lá o diplomata que deu o golpe no Jango 64, diplomata nos Estados Unidos, por coincidência, né? Coincidência. Esse cara e o Milton Friedman são adoradores mútuos, recíprocos. Eles sempre se citavam, né? Olha, lá no Brasil tem um golpista lá, muito bom. É o Campos, o Roberto Campos, né? Olha, siga esse cara, que esse cara dá frutos. Ele quer privatizar tudo e quer de uma canetada só resolver o problema a favor do imperialismo. Sabe quem que estava na comitiva, Adriano, desses caras da Escola de Chicago? Paulo Guedes. O estagiário Paulo Guedes, em 1980, ainda incipiente, estudante de economia, né? Fez seu doutorado assim com esses irmãos maravilhosos, né? Esses gringos, e aí trouxe essa bagagem maravilhosa para o governo Bolsonaro. Aliás, os outros todos estão seguindo essa política, né? Então a coisa não está para surpreender. Só que agora o Milei tem uma vantagem do Milei. Vantagem, modo de dizer, é que o experimento do ultraliberalismo do Milei é uma coisa nova na democracia. Porque agora ele foi eleito, então democraticamente ele está enfrentando uma doutrina de choque descrita com perfeição pela Naomi Klein, que denunciava a miséria que o povo foi deixado no Chile e no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos, graças às políticas neoliberais e ultraliberais para os países periféricos atrasados, dependentes. É isso que vai acontecer com a Argentina. A Argentina vai se tornar o Haiti aqui do Cone Sul, né? Uma nova África desse lado, isso é uma novidade, né? Um povo que era um povo rico, o povo argentino no começo do século XX, povo rico no sentido assim, não a população, né? Mas um povo que tinha uma certa prosperidade em desenvolvimento que nunca foi distribuído para a população adequadamente, é óbvio, porque os frutos do progresso técnico não são como no socialismo, eles são distribuídos, não, aí não. Os frutos do progresso técnico, das inovações e do dinheiro, fica para os bolsos dos endinheirados, assim como no Brasil. O nosso desenvolvimento varguista, ele foi muito positivo, Adriano. Assim, mesmo na era que a gente pode destacar, a era também dos anos 40 e 50, lá na Argentina, que também houve um desenvolvimento das forças produtivas. Mas eles queriam derrubar, né, o ditador Quirino dele lá também, na mesma época que o Vargas. Daqui a pouco eu esqueço o nome, né? Eu lembro o nome, esqueci. O peronismo, o Perón, né? O Perón também fez medidas desenvolvimentistas. E ele, depois da sua ex-esposa, depois da sua morte, a sua segunda ex-mulher assumiu a Argentina e foi derrubada em 76 pela ditadura argentina. Quer dizer, eles querem implantar o ultraliberalismo, Adriano, violento para todos os países. Qual é o laboratório agora da doutrina do choque na democracia? É o fulano aí, que é o Milei. Esse é o novo queridinho das Américas, porque ele está implantando uma doutrina no choque lá no golpe de Estado que deram na Argentina através do voto. Que o Rui fala, inclusive, do golpe de Estado, que os argentinos ainda não se tocaram. Não se tocaram ainda. Bom, alguns já devem ter se tocado, claro, né? Mas a maior parte da questão dos sindicatos aí, uma esquerda aí que, talvez uma esquerda ungueira, né? Que a gente já vai falar também desse pessoal aí, que está fazendo um ataque orquestrado aqui no Brasil em relação à questão da liberdade de expressão. Mas é isso, eu acho que é Naomi Klein aí, 2007, Marcelo, a doutrina do choque, 2007. O livro tem PDF para quem quiser ver, né? Muito interessante isso aí, mostra claramente aí como esse pessoal trabalha. E, como você colocou bem aí, estava toda a corja lá, inclusive o
o ministro da Fazenda aí do Bolsonaro, né? O Bolsonaro, você vê, eles tentaram aí fazer uma coisa desse nível aí com esse Paulo Guedes aqui do Brasil, mas não foi bem sucedido igual eles planejaram, né? Porque o negócio ficou muito feio, né? O Bolsonaro cheira muito mal, né? Então eles tiveram que dar um tempo na situação aí, mas com a crise do imperialismo aí, esses caras vão vir com toda a força, né? A gente vê esse ataque aí, nós estamos vendo ataques em vários países da América Latina, em vários países do mundo, né? De uma forma geral aí, estão sendo feitos ataques aí contra a população. Eles estão colocando governos fantoches em vários locais, né? Em vários locais estão colocando esses governos fantoches. E, enfim, né? Eu não vou falar para você que o governo Lula seja o preferido deles para fazer esse tipo de ataque contra o povo brasileiro. Então, aí que entra a situação, né? A nossa atenção aqui em relação a isso, porque a qualquer minuto eles vão necessitar aí de colocar isso em marcha aqui dentro do Brasil também, né? Vão necessitar disso daí, porque a crise do imperialismo é cada vez maior. Mas, enfim, atentos aí a isso, né? Voltando aqui, então, a gente vai falar um pouco sobre uma questão também que a gente conversou sobre o ano inteiro, uma coisa que ela vem desaguando aí cada vez mais grave, vem terminando de uma forma cada vez mais grave durante esse ano, que é a questão da censura, da liberdade de expressão, dos ataques aos direitos democráticos, né? A gente tem falado isso sistematicamente, que isso daí vai se virar contra a esquerda, que pau, que daí Chico, daí Francisco. E nós temos aqui o caso, Marcelo, mais recente em relação a tudo isso, né? É a questão do Alisson Mascaro, né? Que é um jurista aí, né? Um advogado, se eu não me engano. Enfim, acho que era advogado, né? De direito aí, o professor de direito, alguma coisa assim. E mas se reivindica marxista e tal, né? Mas ele está sofrendo aí um ataque descarado desse setor identitário, desse setor aí. Então, inclusive, você vê como é que eles fazem o negócio orquestrado, né? Começou aí, saiu no Intercept, né? Algumas denúncias aí de cidadãos aí falando a respeito de assédio sexual, desse professor contra alunos e tal, né? No Intercept, que é um órgão aí que a gente sabe que tem ligações claras com ONGs imperialistas, né? Aparece essa denúncia, né? Na sequência dessa denúncia, Marcelo, nós tivemos aí a decisão do governo Tarcísio, né? Decisão do governo Tarcísio que foi rápida aí, que decidiu que não tem que abrir uma investigação, nada disso, para afastar pessoas com esse tipo de digamos assim, de julgamento. Não seria julgamento, né? Seria um processo, né? Com esse tipo de processo, não deve se esperar nada, deve simplesmente afastar o cara, né? Então, o camarada aí está sendo afastado da USP, né? O Tarcísio, então, criou uma lei para aumentar essa perseguição política, para atacar ainda mais esse direito, né? Então, o professor agora já foi afastado, né, da universidade, né? Sob o comando aí a universidade da USP, que ele dava aula na USP, Faculdade de Direito da Universidade Paulista, São Paulo, né? Sob o comando de Celso Campilongo, né? E outra coisa, Marcelo, que chama atenção nesse processo, e que a gente vem batendo na tecla aqui sempre, né? É que os advogados do Alisson Mascaro, eles foram impedidos de ter acesso às acusações feitas contra o camarada. Olha só, Marcelo, então você recebe lá um processo e você não tem direito de saber do que se trata, cara. É assim. Cara, você não tem direito de saber do que se trata o processo contra você. É absurdo isso ou não é, Marcelo? E tá aí, o ataque, é claro, estão aqui na campanha de lixamento total contra o cara. O Leonardo Atushi, do 247, tem feito uma série de denúncias. Nosso partido tem encaminhado na mesma toada do 247, denunciando que isso aqui é uma farsa. Né, que isso aqui... Não tem, Marcelo, não tem um depoimento, nada. Quer dizer, não tem uma pessoa que apareça para falar eu fui a vítima. Né? Isso, através de depoimentos que você pode... Qualquer pessoa pode criar um depoimento, pode inventar. Né? E você coloca aí, papel, como diz a lenda, aí, o papel aceita qualquer coisa. Né? E tá aí o cidadão agora, ele foi afastado do seu cargo na Universidade de São Paulo, por conta de uma decisão do governo Tarcísio de Freitas, e os seus advogados estão impedidos de ter acesso às acusações, ao processo de uma forma geral. Então aqui, Marcelo, nós vemos então a esquerda identitária, ongueira,
junto com o Tarcísio, trabalhando contra um professor que eu diria de esquerda, que fez, né, eu vi algumas as análises dele e tal, umas análises até legais, importantes da gente ver, né, tem uma certa relevância. Marcelo. Então, o Alisson, eu tenho até contato com o Alisson, assim. É uma pessoa que a gente possa dizer que é um companheiro, tá? Não é um marxista, assim, como nós, que procuramos fazer, estabelecer, ter um vínculo com a população. Assim, por mais que a gente tenha problemas de infraestrutura, a gente não tenha condições de estar toda hora nos vários lugares, fazendo panfletagem, militando politicamente, mas nós temos essa organização, estamos dentro dela. O marxismo do Alisson é um marxismo acadêmico, né? Eu acho que ele tem falas importantes, não concordo 100% com elas, mas boa parte, digamos, a maioria ele vai bem, né? A maioria ele vai bem das suas análises, das suas abordagens, e é uma pessoa que está sendo acusada de uma coisa que não se sabe o que de fato, porque não tem materialidade. Tem só um diz que me diz. E vamos e venhamos, Adriano. Vamos combinar o seguinte: alguém supostamente disse que o Alisson assediou as pessoas. Mas eu não sei até que ponto, Adriano, assediar os outros, em que sentido? Você convidar a pessoa para sair com ela, você dizer para ela que você quer um beijo dela, que você quer um agrado, um afago. Você está falando com um adulto? O que isso virou crime agora? Você chegar com uma pessoa, por mais assim que eu não concordo do jeito que a pessoa chegou para mim, por exemplo. Vamos supor que ele chegasse para mim e disse assim: ó, Marcelo, é o seguinte, tô afim de você, tal, me dá um beijo, me dá um abraço, me dá... Mas da onde que isso virou crime? Você vai dizer assim para ele: ó, desculpa, muito obrigado, mas eu vou ficar na minha, você fica na sua. E acabou a história. O que isso, Adriano, é crime? Aonde? Agora, se você pega a pessoa, joga na parede, obriga, constrange, coage, mas vamos falar a verdade, é homem para homem. Homem, geralmente, é uma pessoa que não vai obrigar o homem a fazer uma relação sexual com ela assim tão facilmente, né? A mulher de corpo é mais frágil biologicamente. Claro, a gente sabe disso. Daqui a pouco vão dizer assim: olha só como você é machista dizendo que as mulheres são frágeis. Não, pelo amor de Deus, é uma constatação óbvia. As mulheres fisicamente, biologicamente, são mais frágeis, a grande maioria. E é claro que seria mais fácil que manipular o homem na prática. Agora, isso, Adriano, fora a campanha que muitos da esquerda e muita gente de classe médiazinha está fazendo contra o Alisson. Não sabe nem o que está acontecendo, está xingando o cara, está jogando fogo no sujeito, está bombardeando a pessoa, está querendo até prisão e cadeia. Veja só o absurdo, não é só banir da USP, não. Ele é professor lá do Largo de São Francisco, a Escola de Direito da USP. Só para deixar claro. E está há anos trabalhando lá na USP. A USP é a Universidade Estadual de São Paulo, é a maior universidade do país, né? Mas veja só, o cara nem acesso à defesa tem. Quer dizer, está tudo errado, Adriano. E tem gente da esquerda que apoia uma barbaridade dessa. Assim como a liberdade de expressão serve para tudo, para a defesa contra esses arroubos, para você ter direito de falar, direito de ser ouvido. O Breno Altman constantemente foi atacado pelos sionistas. A sua liberdade de expressão está sendo atacada constantemente pela defesa da Palestina. E isso vai acontecer com qualquer pessoa que ouse a falar alguma coisa que o processo normal da burguesia não permita que você fale. A normalização dos absurdos tem que continuar, Adriano. Daqui a pouco a gente vai falar assim, a Maria Lúcia Fatorelli, eu alertei ela por causa disso uma vez. Falei: Maria Lúcia, não votar, não fazer coro para essa lei de fake news, porque daqui a pouco você vai dizer assim,
que a dívida pública brasileira, ela em grande medida, ela é resultado dos juros e do sistema da dívida. O que vão falar? Isso é fake news. Isso é mentira, você não tem como provar isso daí. Esse gráfico de pizza que você está mostrando aí não é verdadeiro. Como muitos fazem na rede. No YouTube fazem contra ela. E contra nós também. Então, esse negócio da liberdade de expressão serve para tudo. Para não censurar as pessoas em todos os seus aspectos. Jornalístico, jurídico, pessoal, qualquer um. E se a gente entrar nesse esquema, nós vamos nos afundar, a esquerda inteira vai ver o que é bom para tosse. Aparentemente parece uma coisa pequena, né? Uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Quando você junta o bolo, Marcelo, tá todo mundo aí ferrado. Como você colocou bem esse exemplo da Fatorelli aí mesmo. Que inclusive eu tô vendo ela fazendo denúncia, peço que os companheiros também acompanhem os canais da ACD aí, né, da Auditoria Cidadã, da dívida, acompanhe os canais deles nas redes sociais. Você vê claramente o boicote que tem no YouTube, nas redes sociais, de algoritmo, né? De que não chega, esse material é difícil de chegar. Você tem que procurar, pesquisar para você achar mesmo esse material. Você vê os vídeos, assim, são vídeos extremamente importantes, com 300 visualizações, 200 visualizações, né? Você fala assim, como, cara? Como? É lógico que existe uma sabotagem clara em relação a isso, né? E daqui uns dias vamos falar também aí se no inventário aí um assédio para a Maria Fatorelli está assediando aí os seus alunos, sei lá, qualquer loucura dessa aí, e acontece o que está acontecendo aqui. Bom, atenção então. Bom, companheiros, estamos chegando no finalzinho do nosso programa. Eu queria falar para vocês de coisas importantes que aconteceram esse ano em relação ao nosso partido e à nossa defesa da Palestina. Nós tivemos um ato nacional gigantesco no mês de junho, no dia 30 de junho, nós tivemos um ato em São Paulo, a gente organizou, nosso partido organizou junto com os comitês de luta, foram centenas de pessoas aí, milhares de pessoas participaram desse ato em São Paulo, na Avenida Paulista, um ato maravilhoso, a gente levou caravanas de todos os lugares do Brasil. Nós tivemos agora um outro segundo ato, agora no G20, no dia 18 de novembro, também maravilhoso, aí a gente levou mais gente ainda do nosso espectro político, aí o pessoal que estava afim, que financiou, que ajudou, a gente agradece muito, estamos juntos, mas a gente tem que deixar claro que temos muita luta para o ano que vem, né? Vamos seguir na luta. Na próxima sexta-feira a gente vai colocar aí, a gente não vai estar presente aqui no programa de hoje, vamos ter um descansinho aí dessa última semana, mas a gente vai deixar para vocês aqui a entrevista que a gente fez, extremamente importante também, com a pessoa ligada, diretamente uma pessoa, liderança da ACD, né, da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, né, que é o Rodrigo Ávila, que deu aí para a gente a oportunidade de estar conhecendo mais sobre esse tema, de falar com a gente aqui do próximo programa Causa Operária, né, que é muito importante. Então a gente vai deixar a reprise para vocês no próximo programa de sexta-feira que vem. Acompanhe, quem não viu ainda veja, porque é muito importante, tá? Eu não canso de citar esse programa, eu aprendi muito naquele programa com esse camarada aí, o Rodrigo Ávila, então vamos deixar isso para vocês. E a última coisa que eu quero dizer para vocês aqui, não menos importante, é a Réveillon Vermelho, né? Para comemorar tudo isso que a gente fez esse ano, esse trabalho todo que a gente fez durante todo esse ano, nós estamos convocando os companheiros aí para o Réveillon Vermelho. A melhor festa de Réveillon do Brasil, tá? Se você for ver aí o custo-benefício, tudo que você consome, tudo que você tem direito, tem até direito a sorteio de brindes. Lá da última vez teve televisão. Nossa, imagina você ir numa festa de Réveillon e ainda ganhar uma televisão ainda, né? Entre em contato com os nossos companheiros para você adquirir seu convite. Se você tem mais de uma pessoa para levar, quer levar 10, 15, 20 pessoas, você entra em contato que a gente faz um pacote para você pagarem os convites aí. Vai ficar muito mais barato, tá? Vocês vão ter acesso à melhor festa de Réveillon do país, com queima de fogos, discurso, banda Revolução Permanente. Eu tô ouvindo falar que vai ter até um mini teatro lá no dia, tá? Música boa, de qualidade, comida boa, bebida de qualidade, tudo ótimo, tá? Então, não perca a oportunidade, então. Já tem o menu, nós já temos o cardápio, nós já temos até um cronograma do evento. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, entre em contato com nossos companheiros, com os nossos militantes. Pode entrar em contato comigo, 44997-178136, 44997-178136. Amanhã não perca, então, vocês assistam. Amanhã não vai ter. Caí aqui agora no embalo aqui, Marcelo. Amanhã não terá análise política da semana. O companheiro Rui está com 2 semanas aí que ele tirou de férias.
dizendo que faz muito tempo, que nunca nem sabia mais o que era férias. O companheiro merece um descanso, porque esse ano foi um ano de muita correria aí para o nosso partido, para os nossos militantes. Então é isso, companheiros. Bom Natal para todos aí, bom Réveillon, bom final de ano, e seguimos juntos na luta no ano que vem. Marcelo, pode falar. Uma coisinha só para fechar o programa, infelizmente. O Melei do Paraná, o Ratinho Júnior, acabou de privatizar 82 escolas, 82 colégios. Bom, com essa maravilhosa notícia aí que o Marcelo nos traz, a gente finaliza o programa, então. Então, saibam que o ano que vem tem luta e nós vamos continuar na guerra. Companheiros, até sexta-feira que vem. Um abraço a todos e voltamos a nos ver em 2025. Abraço, tchau, tchau. Grande abraço, 150.